E, enfim, o que é TDAH? O TDAH é uma condição neurodivergente, uma palavra bonita, né? Mas o que é neurodivergente? Neuro, de cérebro, e divergente, de diferente, ou seja, é um cérebro que funciona diferente, pelo menos diferente do que já seria o mais conhecido. E o que é essa diferença do TDAH? É uma redução de dopamina e de noradrenalina em algumas áreas do cérebro. Isso quando eu falo de alterações químicas, mas há também alterações estruturais que estão sendo cada vez mais estudadas e descobertas do TDAH. Então, além da queda de dopamina e da noradrenalina do que seria um cérebro de uma pessoa típica, o TDAH também pode ter alterações de volume cerebral na parte de córtex pré-frontal, gânglios da base, cerebelo. E o que todas essas alterações que eu estou falando aqui, ou essas diferenças, acarretam? Em sintomas. Esses sintomas podem ter sintomas de hiperatividade ou podem ser sintomas de distração. E eu vou ler para vocês aqui como é que são esses sintomas. Começando pelos de atenção. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros e descuida em tarefas escolares, no trabalho. Frequentemente tem dificuldade em manter a atenção. Parece não escutar quando alguém lhe dirige as palavras ou te chama. Frequentemente não consegue terminar um trabalho, uma atividade, uma tarefa escolar. Tem dificuldade em organizar essas tarefas de um modo que funcione bem no dia a dia, demora para se envolver em tarefas que exijam um grande esforço mental, ou seja, aquela procrastinação, perde coisas, ou seja, perde chaves, perde celular, esquece em lugares, esquece o fogo ligado. E se distrai facilmente por outros estímulos. Então, eu estou estudando aqui e se faz algum barulho, alguém passa, alguém fala lá longe, minha atenção foge. E quando a gente fala de hiperatividade, existem outros sintomas que eu vou falar agora para você. Vamos lá. Remexe ou batuca as mãos e pés, aquela pessoa que não para quieto. Né? Levanta de cadeira em situações do trabalho ou escolares frequentemente, corre como se estivesse com o motor ligado, não consegue parar e prestar atenção, frequentemente interrompe a fala de outras pessoas ou responde antes mesmo que a pergunta seja totalmente elaborada, né? Dá aquela sensação do mal educado, da pessoa que interfere. E tudo isso, né, tem de existir um prejuízo, ou seja, todos esses sintomas que podem ser ou de desatenção, ou de hiperatividade, ou uma combinação dos dois acaba atrapalhando a vida daquele indivíduo, seja no ambiente doméstico, nas relações com os parceiros, com os filhos, seja no ambiente ocupacional, laboral, no trabalho tem perda aí da qualidade do trabalho, entrega, da performance, ou quando a gente fala de crianças e adolescentes, tem prejuízo escolar, prejuízo nas relações com os coleguinhas. Então, doutora, vamos lá. Eu me sinto distraído, sem foco, desatento, cansado, irritado, tenho mais impulsividade, que é uma das características desse aspecto do TDAH quando é mais hiperativo. Eu tenho TDAH, então? A gente pode diagnosticar um TDAH? Depende. Depende se esses sintomas estão presentes antes dos 12 anos de idade. Isso é um critério diagnóstico. Então, muitas pessoas procuram atendimento dizendo que tem esses sintomas, tá? Mas que eles apareceram há pouco tempo. Por quê? Porque a gente está no período pós-pandemia, ou porque houve uma mudança do trabalho, porque hoje pede-se que haja uma performance muito maior, né? Uma entrega, uma meta para ser batida, o ritmo de trabalho está mais rápido, os anos, o tempo passa de uma forma diferente, o estímulo da tela, né? A velocidade com que a informação é recebida e processada. Então, não basta a gente ver se esses sintomas estão acontecendo há pouco tempo, isso não é TDAH. O TDAH é uma condição que acompanha o indivíduo na infância e na adolescência. Obviamente, porque era um tema pouco falado e pouco observado, há vários subdiagnósticos, várias pessoas que chegam na idade adulta, madura, até mesmo na terceira idade, sem ter tido um diagnóstico. E como que a gente vai montar isso, então? Através de uma avaliação especializada, com psiquiatra, com neurologista, muitas vezes com a ajuda de uns testes neuropsicológicos, para identificar o padrão de vida daquela pessoa, como que foi o desenvolvimento dela na infância, na adolescência,
no período escolar, nas relações que estabelecia com seus iguais, né? Como que foi o desenvolvimento depois da idade adulta, adulto jovem ou na maturidade. Muitas pessoas só conseguem compreender que tem um padrão disfuncional de comportamento quando chegam na idade adulta, devido à grande demanda que a vida traz. Trabalho, casamento, filhos. Então, essas pessoas começam a perceber que não estão dando conta e buscam o psiquiatra. É nesse momento que a gente vai investigar. De todo modo, o primeiro passo para a gente poder tratar o TDAH é fazer um diagnóstico bem feito. Depois que a gente tem um diagnóstico, como que eu vou tratar então essa condição que pode me atrapalhar, que pode fazer com que eu seja menos eficiente ou que eu alcance menos coisas ou que eu tenha um grande esforço, diferente das pessoas típicas, para atingir o mesmo patamar na vida profissional, por exemplo. Nós vamos partir para o que a gente chama de psicoeducação. O que é psicoeducação? É compreender a sua condição. Então, eu tenho TDAH. O que é o TDAH? Como que é o funcionamento? E esse momento é tão importante quanto todo o resto, porque a partir dali a pessoa se compreende, entende o seu funcionamento e consegue tanto se desculpar como funcionar melhor, entender suas limitações, entender os seus benefícios, sim, porque o TDAH não é uma condição de perda cognitiva, pelo contrário, é um funcionamento diferente e muitas vezes essas pessoas estão muito mais atentas a possibilidades e são mais criativas do que quem tem um cérebro típico ou conhecido. Nós temos dificuldade em lidar com o desconhecido. Depois do processo de psicoeducação, nós vamos pensar no ajuste de rotina. Nem todo TDAH vai ser medicado de cara. A gente precisa estabelecer o que é uma rotina saudável de sono, de alimentação, de exercício físico e tratamento regular. Para quê? Para que a pessoa possa, através de uma rotina bem estruturada, se organizar melhor, sem a necessidade do remédio especificamente, ou que seja uma necessidade para a vida toda, e para que a pessoa possa equilibrar os níveis de dopamina do seu cérebro, através de atividade física, através de hábitos saudáveis, porque essa busca de dopamina do cérebro e do indivíduo que tem um TDAH, que funciona com a dopamina menorzinha, vai ser muitas vezes empregada no consumo de bebida, de tabaco, de cannabis, de maconha, ou através de outros vícios, como jogos, ou através da compulsão alimentar, ou através do vício em telas, tudo que libere de forma muito rápida a dopamina. E essa dopamina é liberada, mas não é sustentada. Então nós vamos fazer escolhas mais saudáveis e, quando necessário, a gente entra com medicação. Primeira linha do tratamento TDAH são os estimulantes conhecidos, com grande repercussão atualmente, que tratam de aumentar a dopamina e a noradrenalina nesse cérebro, nessas fendas sinápticas, que é onde há a comunicação entre os neurônios. Além disso, nós podemos usar medicamentos que aumentam somente a noradrenalina, podemos usar antidepressivos, até porque o TDAH raramente caminha sozinho. As pessoas que têm essa dificuldade na execução de tarefas, que procrastinam, que têm menor rendimento escolar ou laboral, acabam ficando muito ansiosas ou deprimidas, porque elas não respondem às necessidades trazidas pela sociedade. E além disso, vamos tratar as situações comórbidas, ansiedade, a depressão, o transtorno de uso de substâncias, o transtorno opositor desafiador. Então, o TDAH é um diagnóstico vasto, muito importante e que pode realmente impactar de forma muito positiva na vida do indivíduo que recebe o tratamento adequado. Se você acha que tem TDAH ou se reconhece esses sintomas em alguém próximo a você, compartilhe esse vídeo e entre em contato conosco. Até breve!